Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 70ª aula, aula de número 70 da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Meu nome é Marcos Venício e eu estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Bom, indo direto ao ponto, né, hoje nós vamos conhecer uma personalidade interessantíssima, né, uma personalidade verdadeiramente humilde e que faz jus estar no rol, na lista dos espíritos considerados espíritos felizes e que tiveram uma vida digna e com as dificuldades inerentes a uma vida de muito sofrimento, né, em função de parcos recursos materiais. Então, vamos conhecer então hoje o senhor Antoine Cousteau, membro da Sociedade Espírita de Paris, foi sepultado no dia 12 de setembro de 1863, no cemitério de Montmartre, na Vala Comum. Ou seja, o senhor Antoine Cousteau nem recursos tinha, por assim dizer, para encomendar um sepultamento de pompa, como se diz. Era um homem de coração que o Espiritismo conduziu a Deus. A sua fé no futuro era completa, sincera e profunda. Simples obreiro calceteiro. Calceteiro era aquele funcionário que colocava, ficava calçando as ruas com paralelepípedos, com pedra. Ele era era um peão, um simples peão operário que colocava pedras calçando as ruas, né? Então, simples obreiro calceteiro, praticava a caridade em pensamentos, em palavras e ações, segundo os seus fracos recursos, porque encontrava ainda o meio de assistir aqueles que tinham menos do que ele. Lembrando lá do senhor Jean Renault, né, das comunicações anteriores, esse também, né, Antoine Cousteau, não tinha o espiritismo, não tinha a caridade só no lábio, não, tinha nas ações. Ele realmente praticava também, não é? Bom, se a sociedade não fez os gastos de uma cova particular, foi porque havia um emprego mais útil a se fazer com os fundos do que se tivesse sido empregados sem proveito para os vivos, para uma vã satisfação do amor próprio. E os espíritas, sobretudo, sabem que a vala comum é uma porta que conduz ao céu, também quanto os mais suntuosos mausoléus. Aqui fica a resposta à pergunta, né? Por que a sociedade não encomendou um enterro, digamos assim, um sepultamento mais digno, se é que se pode dizer assim? Na verdade, o próprio senhor Cousteau aventava antes de morrer que não queria que se gastasse dinheiro com ele, não. Que os gastos que seriam para uma tumba um pouco mais sofisticada e até digna, que fosse usada em proveito do próximo, dos menos favorecidos, né? Então, o senhor Canu, secretário da sociedade, outrora profundo materialista, pronunciou sobre a sua tumba a seguinte mensagem, a seguinte locução. Lembrando que o senhor Canu, outrora, né, antes do espiritismo, era um materialista, era ateu. Vejamos só, ouçamos só as palavras do senhor Canu ante ao túmulo do senhor Cousteau. Caro irmão Cousteau, há apenas alguns anos, muitos dentre nós, e o confesso, eu sendo o primeiro, não teríamos visto diante dessa tumba aberta, senão o fim das misérias humanas, e depois o nada. O horrível nada quer dizer nada de alma para merecer ou expiar, e, consequentemente, nada de Deus para recompensar, castigar ou perdoar.
Hoje, graças à nossa divina doutrina, aí vemos o fim das provas. E para vós, caro irmão, de quem entregamos à terra o despojo mortal, o triunfo de vossos labores e o começo das recompensas que mereceram a vossa coragem, a vossa resignação, a vossa caridade, em uma palavra, as vossas virtudes e, acima de tudo, a glorificação de um Deus sábio, todo-poderoso, justo e bom. Muito interessante a exaltação que o senhor Canu faz a quem professa, não só professa, mas vivencia uma crença realmente libertadora, conscientizadora e que nos leva realmente a um nível espiritual muito mais elevado. Levai, pois, caro irmão, as nossas ações de graças aos pés do Eterno, que quis dissipar ao nosso redor as trevas do erro e da incredulidade, porque ainda há pouco tempo teríamos dito, nesta circunstância, a fronte triste e o desalento no coração. Adeus, amigo, para sempre, é o que se diria anteriormente, né? Hoje dizemos, a testa alta e radiante de esperança, o coração cheio de coragem e de amor. Caro irmão, até breve, ore por nós. Bonito, né? A verdade, a convicção verdadeira de que a morte realmente não é o fim. Um detalhe, gente, para quem quiser saber muito mais detalhes sobre o senhor Cousteau, né, o senhor Antoine Cousteau, bem como outras mensagens dele, é só consultar a Revista Espírita de outubro de 1863. Revista Espírita de outubro de 1863. Existem muito mais detalhes lá. E aí, com relação à comunicação, porque sim, o senhor Cousteau, o senhor Antoine Cousteau, já dá uma mensagem ali ao pé da cova dele mesmo, com o corpo dele ainda a descoberto, né? Um dos médiuns da sociedade, sobre a própria sepultura ainda não fechada, obteve a comunicação seguinte, da qual todos os assistentes, incluídos os coveiros, escutaram a leitura de cabeça aberta, de cabeça descoberta e com uma profunda emoção. Foi, com efeito, um espetáculo novo e surpreendente de ouvir as palavras de um morto recolhidas no seio mesmo da tumba. Eis a mensagem. E olha que mensagem interessante, que alento. Vejamos então. Obrigado, amigos, obrigado. A minha tumba não está ainda fechada e, todavia, um segundo mais e a terra vai recobrir os meus restos. Mas vós o sabeis, sob esta poeira, minha alma não será enterrada. Ela vai planar no espaço para subir a Deus. A convicção dele de que a morte é só uma passagem. O que vai ser enterrado ali serão tão somente os despojos dele, né? Também, como é consolador poder dizer-se ainda, apesar do envoltório destruído, oh não, eu não estou morto, vivo a verdadeira vida, a vida eterna. A alegria que se tem após a morte em se despojar dos sofrimentos materiais e entender-se e ver-se, eu acho que numa palavra mais bem simples, livre. Ver-se livre de todo o peso e ver-se livre para usar todas as outras faculdades, de que o corpo realmente as diminui, porque na alma, na encarnação, só experimentamos 5 sentidos. Já pararam para pensar os sentidos que o espírito vivencia? O acompanhamento do pobre não é seguido por um grande número. Orgulhosas manifestações não ocorrem em sua tumba, e todavia, amigos, crede-me, a multidão imensa não falta aqui. E os bons espíritos seguiram convosco e com essas mulheres piedosas, o corpo daquele que aí está deitado. Todos, ao menos, credes e amais o bom Deus. Olha aí, dizendo que ele pode não ter tido as honras do mundo, pode não ter tido o reconhecimento de pomposos cortejos fúnebres, que em muitas das vezes é só por aparência, tá? Em muitas das vezes só se comparecem porque tem dinheiro envolvido, só comparecem a esses verdadeiros desfiles
fúnebres, a esses funerais luxuosos, para aparecerem perante as câmeras, para aparecerem perante a sociedade, para dar testemunho de que era amigo ou amiga daquele que jaz em terra, muitas vezes dotado de muito dinheiro, e somente por isso os acompanham. Aqui o senhor Antoine Cousteau nos fala de uma multidão de amigos no plano espiritual, e aí sim, sem interesse outro que não seja o amor verdadeiro a ele mesmo. Muito interessante. E ele continua: oh, certamente não morremos, porque o nosso corpo se destrói. Mulher bem amada, e aqui ele fala a esposa dele, né? E doravante estarei sempre perto de ti, para te consolar e te ajudar a suportar a prova. Ela será rude para ti, a vida, mas com a ideia da eternidade e do amor de Deus, cheio de teu coração, como teus sofrimentos ser-te-ão leves. Que bela mensagem a esposa dele, né? Ele dizendo: coragem, mulher, coragem, não vai ser fácil, mas crê em Deus. Crê em Deus, isso é importantíssimo e sela um destino dadivoso. E aí agora aos parentes dele, né? Parentes que cercais a minha bem-amada companheira, amai-a, respeitai-a, sede para ela irmãos e irmãs. Não esqueceis que vós deveis toda a assistência na terra, se desejais entrar na morada do Senhor. E aí a recomendação dele, né, para a proteção da própria esposa. E agora muito interessante, porque ele agora fala aos espíritas, portanto, de certa forma, a nós mesmos, né? E vós, espíritas, irmãos, amigos, obrigado por terem vindo dizer-me adeus até esta morada de pó e de lama, mas sabeis vós sabeis bem que a minha alma vive imortal, e que algumas vezes irá pedir preces que não me serão recusadas para ajudar-me a caminhada nesta via magnífica que me abristes durante a minha vida. Olha só a amizade verdadeira, o contributo de uma seara espírita, de uma vivência espírita em que se arregimentam corações que se amam. E por fim ele se despede com: adeus a todos que estais aqui. Poderemos nos rever alhures, senão sobre esta tumba. As almas me chamam ao seu encontro. Adeus, orai por aqueles que sofrem até breve. Cousteau. Linda mensagem, não é? Boas reflexões, espero que cada um de vocês, assim como eu, possamos refletir bastante sobre essas mensagens. Bom? Beijo no coração. Amemo-nos como Jesus nos amou. Até a próxima. Fé em Deus também, que é fundamental.